salve galera, aqui é Hugo Israel do canal Toco Gol, seu canal de notícias e informações sobre o mundo do futebol. Muito bem, aplausos pro Corinthians. Pro Kleber Machado. Não, Clebão. Vou fazer que nem o Diguinho. E vai embora. Hoje merece aplauso. O time do Corinthians, resultado gigantesco em Fortaleza, 75% da vaga na mão, Mauro Betting. É um chute, eu gosto de falar esse número só pra ter uma ideia de quanto é favorito, né? Não, por que a pessoa... Por que 75? Porque é um palpite. chute. Não, porque hoje de tudo você mensura, né? E eu perdi tempo de fazer essa pergunta pra eles na Porque transmissão. assim, o que é favoritismo? Eu, aliás, tinha dado antes de a bola rolar, acho que no Favoritismo 59, 51, 49. Eu tinha dado 55 a 45 pro Fortaleza antes de a bola rolar na ida e na volta na Neoquímica Arena. Agora é 75. O Fortaleza vive um momento de instabilidade, embora seja mais time que o Corinthians, era até os 40 minutos, mas a partir do golaço do Coronado, debulhou, não jogou mais, o Corinthians jogou muito bem, a ponto de o mais criticado corintiano em 114 anos, não é em 114 anos, mas é um dos 5 jogadores mais criticados com desempenho. Kleber lembra, a gente era jovem mesmo, o Mirandinha, o primeiro Exatamente. da seleção, antes dele ir para o São Paulo, ele era criticado. Lembrou? Aliás, eu aposto aqui na TV Tupi do Geraldo Bretas, Que ia cortar o cabelo, né? cortar o cabelo, se o Mirandinha fizesse gol, cortou e tal. E depois foi um dos 22 da Copa de Da Copa 74. Brasileira, ele foi para o São Paulo em 73, vai muito bem no Brasileiro, vai para a Copa, tá no grupo do Podia Zagal. ter ido a mais Copas, ele teve uma fratura Em de 77 ele tem a Mauro fratura Betting, terrível. Igor Coronado melhor Perdão, em que 74, Mirandinha. logo depois. Só volta, ele ficou 3 anos sem jogar o Mirandinha. Maurão, Kleber, só um segundo. André Opa. Galvão vai chamar a entrevista dele com o Yuri Alberto. O Vamos homem ver. gol no finzinho, meteu bala, gol do Corinthians, gol do Yuri Alberto. Galvão, se o Trovão sabia tudo do Fortaleza, continua sabendo, né? O poema Ele de segue, tá Trovão e vivo. Galvão. Traga pra nós como foi o jogo pro lado Catulo da Paixão, do grande. Corinthians. Muito boa Catulo da noite, Paixão. André. Paixão cearense, grande poeta. Boa noite, meus amigos da Fute Live, aqui do Castelão. Falamos de novo após a vitória corintiana diante do Fortaleza e olha só, é uma noite bem corintiana, uma noite de quebra de tabus. A gente falou um pouquinho na transmissão, agora com calma a gente vai passar direitinho os números. Fortaleza não perdia aqui, como informou Eduardo Trovão, desde março, né? Eram 21 jogos seguidos, 13 vitórias seguidas no Fortaleza. E o Corinthians não vencia o Fortaleza aqui no Castelão desde 2019. Foram exatamente 6 partidas aqui nesse período, com 1 empate e 5 derrotas. 5 derrotas seguidas do Corinthians aqui no Castelão, em Fortaleza. Além disso, em qualquer estádio, o Corinthians não vencia o Fortaleza desde maio de 2022. Foram 7 jogos nesse período sem o Corinthians vencer o Fortaleza. Então hoje o Corinthians foi realmente um destruidor de tabus. E ao final da partida nós conversamos também com o Yuri Alberto, né? Falamos no campo com o Igor Coronado e depois com o Yuri Alberto, autor do segundo gol alvinegro. Hoje foi um jogo assim que o Corinthians, principalmente no segundo tempo, conseguiu dominar o Fortaleza como se ele, Corinthians, estivesse em casa por aqui, né? Pô, difícil, cara. É difícil, foi uma partida muito difícil. A gente teve que ganhar muito duelo para poder causar esse impacto na equipe adversária. Então, enaltecer a grande entrega do time, de todos. A gente lutou até o final e graças a Deus, cara, tava no meu limite. Graças a Deus, no final do jogo ali, sobrou uma bolinha, eu pude chutar ali. Graças a Deus, eu pude fazer um grande gol e, cara, o primeiro passo está dado, então a gente trabalhar, a gente tem uma semana aí para trabalhar bastante. Tivemos muitos acertos e a gente vai trabalhar bastante para que na semana que vem a gente possa fazer mais um grande jogo. Você tem noção quantos tabus vocês destruíram hoje aqui? Porque o Fortaleza não perdia desde março em casa. O Corinthians... Em casa. O Corinthians não ganhava aqui desde 2019. Não ganhava do Fortaleza em qualquer estádio desde 2022. Eram 7 jogos. Hoje foi dia de quebrar tabus. Tá quebrado. Então isso é legal, cara. Eu não sabia, desculpa, mas isso nos passa uma confiança muito grande. A equipe vai para cima disso. Vambora. Valeu, Yuri. Obrigado. Obrigado. Tchau. O Fagner. Tá quebrado, né? Aliás, estão quebrados, tabus no plural. E nós falamos durante a transmissão que veio uma recomendação da polícia para a torcida do Corinthians deixar o estádio até os 80 minutos. Mas a recomendação foi passada da seguinte forma: a torcida poderá deixar o estádio até os 80 minutos. Poderá
não é deverá, né? Poder não é dever. Então, a gente vai mostrar agora o André Alexandre, nosso repórter cinematográfico. Toda a parte ali ocupada pela torcida do Corinthians não foi embora ninguém. Os caras não vão embora. E tem uma nova mensagem no telão. A torcida do Corinthians deverá aguardar a autorização para deixar a Arena Castelão. Eles vão embora mais de 1 hora depois aqui, felizes da vida com a vitória do Timão. Vamos ouvir o Fagner, outro jogador corintiano que passou pelo microfone do SBT. Fagner, tudo bem, tudo tranquilo. Capitão, né, hoje do Corinthians. E um Corinthians muito personificado, né? Um Corinthians que jogou aqui no Castelão como se estivesse na Neoquímica Arena, principalmente no segundo tempo, que não é fácil para ninguém, né? Não, sem dúvida. A gente sabe que a equipe do Fortaleza nos últimos anos, né, vem com uma equipe muito boa, com o mesmo treinador. A gente sabe que é difícil jogar aqui, né? Acho que hoje nós conseguimos fazer um grande jogo. Acho que o segundo tempo do jogo do Botafogo a gente já tem uma crescida muito grande, deu uma melhorada. Hoje conseguimos colocar em prática, né, pôr a bola no chão, trabalhar, jogar. Então, vale ressaltar o que nós fizemos aqui. Agora é descansar, pegar esses 3 dias que nós temos aí para recuperar bem, né, para quem for jogar no sábado, conseguir repetir, né, ou melhorar o jogo que nós fizemos hoje para a gente conseguir a vitória e dar uma respirada no Brasileiro também. Wagner, você está no Corinthians há tanto tempo, você viveu esse tabu, né? O Corinthians não ganhava aqui do Fortaleza desde 2019, 6 jogos, não ganhava em qualquer estádio do Fortaleza há 7 partidas, desde 2022, e hoje o Corinthians veio para quebrar todos esses tabus mesmo. Ainda bem, como eu falei, acho que nesses últimos anos o Fortaleza se estruturou muito, tem o mesmo treinador, tem feito um trabalho muito bom, né? Não é à toa que vem de final de Sul-Americana, vem brigando pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente sabe que é difícil jogar contra a equipe do Fortaleza, uma equipe muito boa. E como eu falei, a gente veio aqui, conseguiu jogar, conseguiu se impor, conseguiu ser lúcido dentro do jogo, né? Sabia o que queria. Então a gente fica feliz com a vitória. Como eu falei, agora é voltar para casa, descansar, porque sábado a gente tem uma batalha muito dura e na semana que vem a gente tem mais um jogo muito duro contra eles. Obrigado, Fagner. Valeu. Sábado, contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisando sair da zona de rebaixamento, e terça-feira o jogo da volta na Neoquímica Arena. 1 ano depois do Corinthians jogar aqui e terminar eliminado da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, um dia triste para o torcedor do Corinthians. O Fábio Santos anunciou a aposentadoria no microfone do SBT. Hoje o astral mudou, vida nova no Corinthians. Aliás, quase todos os jogadores mudaram de um ano para o outro e o Timão está perto de mais uma semifinal de Sul-Americana. Fred. Muito bem, boa viagem de volta, André Galvão, belíssimo trabalho por aí, aplausos para André Galvão. Pro Trovão também. Clebão, quem olha abre ali no Google, né, Corinthians, partidas, vai ali ver estatísticas, dá uma olhada no que está acontecendo. O Corinthians em setembro perdeu para o líder do campeonato, Botafogo, ganhou do Flamengo, uma grande vitória em casa, né, conseguiu a vaga na Copa do Brasil contra o Juventude, tirou um gol de diferença e hoje um resultado espetacular contra o terceiro colocado. Não dá para imaginar que esse time está em 18º, mas está. E agora se podia escolher um jogo, assim, pô, agora eu queria enfrentar o Atlético Goianiense em casa, o Lanterna. Então, tem que ganhar, não tem outro caminho, isso, né? Assim, é muito difícil explicar a situação do Corinthians. Assim, você vai, para explicar a situação do Corinthians, nós tínhamos que ficar aqui na Fute Live até 1h da manhã fazendo o debate. Porque assim, são alguns aspectos, né? Administração passada, administração presente, uma que não conseguiu manter o que o time fez durante alguns períodos daquela corrente política. Essa aqui está chegando, está completando aí 10 meses, já teve bons e muito ruins os momentos. O time mesmo, os técnicos que são mudados, e você começa a ver o aproveitamento e é quase sempre parecido, o mesmo. Hoje, por exemplo, nós falamos durante a transmissão, 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas do Ramon Dias. Agora ele está com 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Talvez pelas vitórias dá uma sensação que está melhor. Não, né? é porque o time melhorou, né? O desempenho do time melhorou. Aí você pega essa informação do Galvão, o time que jogou ano passado contra o Fortaleza, mais ou menos nesse mesmo período, só tem 2 jogadores em campo. Então tudo isso, claro que vai explicando. E mais, situação financeira e tal. Agora,
Pega esse ano aqui do Corinthians. Eu não consigo, porque eu não consigo entender direito qual é a tal da... Vamos virar a chavinha do campeonato de ponto corrido para o campeonato não dá pra virar a chavinha tão fácil, né? Claro que quando a gente fala isso, não é que a gente é tonto, bobo. É lógico. A gente até é, mas por você. Fora do ar a gente é mais. Pior ainda, exato. Mas assim, claro que o que é o virar a chavinha? Bom, um campeonato de ponto corrido, você tem 38 jogos... E você tem uma regularidade a ser mantida, você tem pequenas decisões, você tem resultados projetados. Pô, essa sequência aqui eu preciso mais ou menos disso. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Você tem um elenco que você precisa rodar e tal. Qual é a chavinha do jogo eliminatório, do mata-mata? Pô, eu tenho hoje e não tenho amanhã, em algumas oportunidades. Então, assim, o espírito é outro, o jeito de jogar... Ah, deveria ser assim? Talvez não. Mas provavelmente o Real Madrid joga o Campeonato Espanhol de um jeito e o Campeonato Mata-Mata de outro, porque é meio do espírito. É igual você transmitir um jogo. Você vai transmitir um jogo do campeonato, tem um poder de decisão. Um jogo como esse tem outro. Sim. Então, assim, e o Corinthians está conseguindo nesses jogos. Mas, assim, dentro do campo, imagino que o Ramon Dias possa fazer a mesma avaliação que ele fez depois do jogo contra o Botafogo. Um primeiro tempo nem tão bom. Com a diferença que no primeiro tempo lá, ele perdeu um pênalti e não empatou. Aqui ele fez um gol e virou. E fez um ótimo segundo tempo. Espetáculo de resultado para o Corinthians. A coisa de projetar pontos, fazer contas, obviamente nessa temporada talvez não está funcionando para o Corinthians, né, Mauro? Não, mas é o que você disse, tem que ganhar do Atlético Goianiense. Tem jogo que não... O jogo contra o Atlético Goianiense é mata-mata. Não tem discussão. É um jogo de Atlético Goianiense, Criciúma, Atlético Paranaense. Que até o final do ano, pela carência de pontos do brasileiro, é um mata-mata só. O Corinthians está no mata-mata Copa do Brasil e Sul-Americano com essa vitória histórica, sensacional. E o brasileiro, que é o que, assim, a prioridade corintiana. E até indo um pouquinho além do corintiano, conversando com muitos torcedores de outros clubes, né? Somente no caso específico do meu time, né, que eu tenho mais acesso, eu fiz a seguinte pergunta. Para quem eventualmente não saiba, sou palmeirense. Eu ia te perguntar. Qual é o meu time? É Palmeiras. Aí eu perguntei para vários, de várias idades e vários momentos. Você tipo Red Bull, Bragantino. Eu torço para o Palestra Itália, mas enfim. Perguntei, um ou outro. Você quer ser campeão brasileiro em 2024 ou você quer que o seu maior rival caia? 110% querem que o Corinthians caia. A rivalidade... Pergunta para quem você conhece para mim. Tá nesse nível. E assim, talvez se perguntar para o São Paulino, claro, mais o teto da Libertadores. É que no caso específico, o Palmeiras, sem soberba, foi bicampeão. É o bicampeão, mas pode tentar estar na disputa. Eu tenho ouvido de muitos amigos corintianos essa semana e na última, o que eu mais ouvi foi... E aí, aquela pergunta que pra mim é o que o Kleber já respondia. Tem que escolher uma competição, abre mão de alguma, como é que faz? Eu sei lá, se eu jogasse bola, quando eu entrasse em campo, eu queria ganhar todos os jogos. Hoje, como jogou a partida do golaço do Coronado, não antes... Fazer 2-0 no Fortaleza não estava legal. Mas o Hugo também hoje dá uma segurança que e o ótimo segundo tempo corintiano podia ter sido até mais do que 2-0, porque o Corinthians supera em oportunidades. O Fortaleza, depois do gol, não teve, para mim, o meu critério, não tem mais nenhuma chance de gol. Chance mesmo nenhuma. Até a cabeçada do Tinga no segundo tempo, mas na mão do Hugo. Então, assim, hoje, não só pelo futebol apresentado, mas pelo anímico, e ainda chega do Memphis Depay, cara, é para pensar algo diferente. Pois é, esse é que tem sido o problema, né? Não? Quando dá essa engranada, agora aí vai. No outro jogo, né, aí você vai e ganha. Deixaram chegar. Porque assim, a questão assim, o campeonato, isso aí também parece clichê. O campeonato do Corinthians não é contra o Flamengo, não é contra o Botafogo. Hoje, lógico. Claro que ganhar do Flamengo, por qualquer ponto ganho, é importante. Se tivesse empatado com o Botafogo, assim, o que eu tenho olhado, só para acabar o Campeonato Brasileiro, a distância do Corinthians para os times que estão acima dele é uma distância ainda pequena. Pequena no sentido assim, 5 pontos para o Atlético Paranaense,
que acho que é o 11º. Que pode, aliás, ser adversário se passarem aí para a semifinal. Né? Então, assim, as decisões do Atlético Paranaense, do Corinthians, do Criciúma, dos times que estão da 11ª para baixo e numa diferença de pontos muito pequena, talvez o Atlético Goianiense tenha uma diferença maior e também o Atlético Goianiense e Cuiabá um pouco. Esses jogos são fundamentais. Esses jogos são fundamentais. Ganhar os outros é lógico que é bom. Até porque às vezes não está na conta, né? Não colocaria na conta. Ganhar no Flamengo então, aqui. Assim, aí ganha. esse jogo de domingo, esse anímico que o Mauro falou de hoje, que sai realmente fortalecido, ele não pode ser perdido. Assim, o não pode é na visão, para quem torce para o Atlético Goianiense, é na visão da análise pró-Corinthians, do Corinthians, sobre o Corinthians. Né? O Atlético, obviamente, também não pode mais entregar pontos para ninguém. Não, para todo mundo. Né? Eu só queria, até um tema que a gente falou, até porque ele me pediu várias vezes aqui, nosso telespectador, William Soler, exatamente 4 minutos antes do gol do Yuri Alberto, o segundo Corinthians, ele falou: boa noite, Mauro. O que o Ramon Dias tem na cabeça e nos olhos, que não vê o quanto o Yuri Alberto tá mal e não saca ele, não só hoje, aquela coisa e tal. E o Yuri Alberto vai da hashtag nunca critiquei. Né? E ainda mais centralmente, é mais o artilheiro do Corinthians na temporada. É que realmente, falando sério, se você pegar fora os memes, mas se você fizer uma edição dos piores momentos do Yuri Alberto e de outros piores momentos de outros jogadores, você não vai achar lances tão bizarros como tropeção, batada no peito, a bolada mesmo que levou hoje no primeiro tempo, mas ao mesmo tempo é o artilheiro do Corinthians. Pois é. E tá, queira ou não queira, tá funcionando. Até a chegada do Memphis Depay, tá funcionando. E, aliás, os dois podem, inclusive, jogar juntos, tá? Taticamente. Depay e Yuri Alberto? Podem jogar, não tem problema. O Yuri... É que eu vou falar uma coisa que já me falaram, eu não vou citar, um grande ator corintiano, uma vez eu falei, ele me mandou uma mensagem assim, cara, que eu falei, o Yuri Alberto não tá num grande momento dentro da área, mas ele saindo da área é bom. Aí ele falou, podia jogar bem aberto além do alambrado. Eu falei, cara, calma. Ele não tá bem, mas não é esse horror todo. E é o artilheiro do Corinthians em 24, apesar da temporada horrível do Corinthians. Mas é difícil mesmo. Agora, futebol é isso mesmo, né? Tem clássico do São Paulo, né? Daqui a pouco. Esse é um jogo... Jogos grandes. A sequência é essa, que não é, Atlético que é em Brasília, né? Atlético Goianiense, Fortaleza e São Paulo. E o São Paulo é em Brasília, né? E ainda vai ter o Internacional, acho, pelo caminho. Sim. E aí tem o Inter ainda vai jogar os 500 jogos. Ainda tem o Criciúma, acho que tem o Juventude ainda, não tenho certeza. Mas enfim. E esse negócio de o jogador, quem está jogando bem, quem está jogando mal. Por exemplo, eu estava falando com o Mauro durante a transmissão nossa, assim, fora do ar. O Coronado, às vezes eu vejo o Coronado jogar, ele pega a bola, ele tem um bom domínio de bola, ele tem uma boa postura, você fala, aí ele erra um passe, aí ele erra um cruzamento, aí você fala, será? Hoje ele fez uma partida em que tudo andou bem. Sim. Tudo andou bem. Não, e o gol dele também, né? Claro, é um golaço, mas é um gol de quem sabe chutar, porque tem que ter muita confiança para chutar dali, daquele jeito, a bola chegando. É que assim, falta um ritmo, por exemplo, pegar o Benítez, que jogou no Vasco, jogou no São Paulo, no América Mineiro. Tinha um joelho meio delicado, o colega meu Benítez. Disse muito bem, ele falou, cara, se o futebol fosse de 15 minutos, ele concorreria a prêmio FIFA The Best. Bola de ouro. Só que o futebol é mais do que 15 minuos. É talentoso. Não vou dizer que o Coronado é nesse sentido, mas agora tendo mais sequência, e acontece o que ele precisa ter, né, Mauro? Sequência. Ainda mais quem vê do futebol saudita. Para ele cair definitivamente na graça do torcedor, ele vai precisar ter mais jogos assim. Talvez não sejam 90 minutos, mas mais jogos assim. E que tenha uma participação assim mais relevante do jogo, né? Clebão, para vocês, eu fiquei com a sensação que não sei nem se é possível, porque ele já é tão grande, mas que depois do jogo do Bragantino, o Hugo ficou ainda maior. E hoje, no primeiro tempo, eu senti uma segurança nele, que parecia... Claro, pelo amor de Deus, as devidas proporções. Hoje à tarde a gente teve Champions aqui e o Stuttgart amassou o Real Madrid, mas tinha o Courtois ali e nada passava, e nada acontecia. E hoje me deu uma sensação, até os 30 e pouco do primeiro, que o Fortaleza chegava tranquilo, chegava, mas o Hugo nem se abalava, mal pulava para defender. Talvez essa sensação que você tem é a que o Hugo está. Pode ser. E isso ajuda o Hugo. Que legal, né? Ver esse momento dele. Ele é muito... Assim, o Hugo foi um dos mais impressionantes potenciais que eu vi nos últimos anos de goleiro,
uma das mais impressionantes quedas que ele teve no Flamengo, rápida, ele acendeu muito rápido, caiu muito rápido. Ele rapidamente era candidato à seleção brasileira e rapidamente ele não servia mais para ninguém. Para jogar no Chaves de Portugal. Aí volta aquele desespero, sai o Cássio tal, sai o Carlos Miguel, ele vem muito bem. Né, sequência de pênaltis defendidos e não só os pênaltis, e está mantendo um ritmo muito legal. Rapidamente se identificou com a torcida e por tabela o Corinthians ela pagou 500 pau para ele jogar contra o Flamengo na Neoquímica Arena, vai comprá-lo e é impressionante. Mas assim, o bom do Hugo é o seguinte, até quando ele falou contra o Juventude, o Corinthians acaba se classificando. Sim, né? Num gol que é discutível, daquela forma. Ele falhou feio no gol que o juiz deu, que eu teria marcado falta, que também dá para discutir, enfim. Mas, indiscutivelmente, hoje é um dos esteios, como se falava antes do Kleber Machado e eu nascermos da equipe mosqueteira. Eu não sei se você ia chamar alguma coisa sobre o Fortaleza, mas, assim, só assim, acho que vale um registro. Eu insisto, sim, numa visão minha. O Fortaleza nos últimos 10 anos, um dos times brasileiros que mais merecem elogios. Total, certeza. Por ter entendido o que precisava mexer, por entender o quanto pode melhorar no seu orçamento, na sua organização, por ter apostado de uma maneira muito assim convicta no Rogério Ceni, depois no Vojvoda, teve ali no meio do caminho, eu lembro do Zé Ricardo, o Marcelo Cabo, talvez. Isso, até porque, inclusive, é bom lembrar... O Rogério saiu e voltou. Exato, né? não por vontade do Fortaleza. O Rogério foi pro Cruzeiro primeiro, volta. E naquele período em que o Rogério ficou no Cruzeiro, o Fortaleza não se encontrou, acho que teve 2 treinadores. E depois quando o Rogério vai pro Flamengo, também a mesma coisa. Aí vem o Vojvoda. Então, assim, ele tem essa convicção de treinadores, a manutenção do elenco, deve ser muito agradável para os jogadores, o convívio e o jogo. Agora, o Fortaleza, a torcida hoje chiou, natural. Chiou, vaiou, reclamou. Já no campeonato do ano passado, quando o Fortaleza estava lá embaixo, a torcida chiou, vaiou. O Fortaleza veio com uma sequência aí de 2 derrotas fora de casa para o Botafogo, para o Internacional, um empate fora de casa para o Atlético Paranaense e hoje uma derrota que está todo mundo abismado porque o time não perdia desde março, né? Em casa. Em casa, no Castelão. Mas assim... O jogo de terça-feira que vem não está definido. É muito bom esse time do Fortaleza. Não, e por uma série de... Além do time do Fortaleza ser bom, por um time do Corinthians que às vezes ele oscila e tal. Então, assim, acho que para o Fortaleza, eu tenho certeza que a diretoria terá, o elenco terá, o técnico terá. Assim, não criar uma crise... Num Fortaleza nem oba-oba, nem crise, num Fortaleza que vai para uma partida com dificuldade para se classificar, mas é o 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Sim, e além dos encomenda, fatores que o Kleber mencionou, como a gente viu aqui no Fute Live com a entrevista do Marcelo Paz, a profissionalização toda, né, que passou a gestão do Fortaleza. Fortaleza não tem mais ninguém lá que não tem salário. Mesmo, não tem aquele conselheiro da sauna. É um exemplo de futebol nordestino, brasileiro e sul-americano. Clube top 8, top 7 hoje do cenário brasileiro, tranquilo. Desde que voltou a Série A em 2019, e também a coisa, você quando volta a uma Série A, em média, se você volta, cai. O clube cai em até 3 ou 4 anos. Ele voltou em 2019 e voltou para ficar mesmo. Não caiu mais. E voltou para disputar Brasileiro. Então, porque subiu em 14, não foi os 13? Não, 15. Não, lembra? 13 o Rogério foi contratado para a Série C, né? O Rogério chega em 18, no Centenário. Aí ele sobe... 18, exato. Em 13 o time batia na trave na Série C. Eu falei 10 anos, eu falei 10 anos, mas aí são 6 anos. Sim. 18, que é o ano do Centenário. Isso. O Rogério ajuda muito, tá? O Marcelo também faz. Sobe para a Série B em 19 e aí vai. Não cai mais e disputa como está agora disputando o Brasileiro. Muito bem, Maurão, nossa tradição já. Vamos lá? Vamos lá. Só o Kleber que é inimigo se recusa, inimigo da diversão. Não é que eu sou inimigo da diversão, é que tá quebrado. Tá quebrado essa daqui, só fica no alto. O Luiz Alano falou que essa aqui não baixa. Essa não mexe. Fim de papo da Fute Live. Boa noite a todos. Obrigado a você que esteve acordado até agora com a gente. Você é muito ele brother. Fica com medo, ele fica em pé ainda. Eu vou pegar essa cadeira aqui. Pelo amor de Deus, cadeira não. Gostou do vídeo, meu querido? Deixa seu like, comenta aí embaixo, hein? E vamos lá, se inscreva no canal e até a próxima. Até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus.